Ô, Bim, como é que eu abro a tela? Que tela? Como é que eu abro a tela? Pra ficar inteiro? Aquela o cartaz? Pra te ver? Tá aparecendo eu assim lá? Só um trem. Ó. Então, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a esta casa de oração e esclarecimento. Estou eu aqui mais uma vez para tentar passar um pouquinho do meu entendimento. Vamos começar então fazendo a nossa prece, né? E depois vamos dialogar. Então, neste momento, elevemos o nosso pensamento
a Deus, a Jesus, ao nosso amado Mestre Francisco, nosso Paizinho, pedindo o amparo necessário para que possamos transcorrer da melhor forma o que será passado na noite de hoje, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui, conectados de alguma forma, para que possamos apaziguar nossos corações, nossas mentes. Pai, que possa abençoar a todos estes que irão ouvir um pouco desses entendimentos, que possa apaziguar os seus corações e que possamos ter uma noite de paz e de harmonia e entendimento, que assim seja. Então, pessoal, mais uma vez, uma boa noite a todos. Eu vou fazer de novo, né? Opa, a mensagem do meu livrinho que eu ganhei da minha grande amiga. E essa noite, o título, como vocês já podem ter visto, né? É Apacenta as Minhas Ovelhas. Vai ser uma leitura bem reflexiva, então não vou nem fazer uma leiturinha para a gente se harmonizar. Vou usar a própria prece. E a gente vai, então, discorrer sobre o assunto que o Ricardo, né, Forni, está falando nesse pedaço aqui, nessa parte. Então, apacenta as minhas ovelhas. Jesus disse para Pedro, né? Muitas pessoas já conhecem já essas informações, outras ainda não. Mas Jesus disse para Pedro, durante 3 vezes, né, que Pedro apacentasse as suas ovelhas, né? E aí, então, ele disse, né, Pedro, que ele chamava Simão Bar-Jonas, né, na época, ele disse, Simão Bar-Jonas, tu me amas? E ele ficou reflexivo. Claro, mestre, eu te amo. E Jesus disse para ele, então, apacenta as minhas ovelhas. E ele ficou pensando, tá, mas como assim, né? E ele não terminou de pensar e Jesus disse para ele de novo, Simão, tu me amas? E ele de novo, sim, mestre, claro que eu amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. E o Simão de novo ficou com aquele pensamento, né? Meu Deus, e o que ele quer dizer com isso? E antes que ele terminasse de pensar de novo, Jesus disse para ele, Simão, tu me amas? E ele disse, claro, mestre, eu o amo. Como não? E ele então, mais uma vez, apacenta as minhas ovelhas, né? E Simão ficou pensando sobre aquilo. Por que apacenta as minhas ovelhas, né? Vocês conseguiram entender a profundidade dessas perguntas? E por que ele não entendia a resposta? Então, vou contar outra historinha. Enquanto, nessa época distante lá, né, era o Simão Pedro, nesse século XXI, mais precisamente no Rio de Janeiro, um missionário da nossa época, que se chama Divaldo Franco, que todo mundo conhece, né? Embora ainda muito jovem,
mas fez uma palestra inesquecível para as pessoas que o ouviram. Isso no ano de 1957. Ele conta que ele foi dormir durante a noite, naquela mesma noite que ele fez a palestra. Ele conta que ele foi dormir e ele se sentiu fora do corpo numa região que ele não conhecia. Era algo muito grande, era imenso. E ele disse que achava que parecia um mar, tudo aquilo que ele estava vendo. E aí, depois ele reconheceu que ele estaria, então, na Galileia, né? Que era por onde Jesus andava, né? Daí tem uma parte que diz assim: de repente, olhando para o firmamento, Divaldo vê que as nuvens desenhavam, como um hábil pintor, uma figura que ele identificou como sendo Jesus. Vocês já imaginaram? Que sensação! Divaldo olhou e, sem acreditar, é Jesus. Ele ficou pensando nisso, né? E enquanto ele estava pensando, né? Diz aqui, Divaldo caiu de joelhos diante daquele ser de amor infinito, e quando seu pensamento deslizava, cérebro, indagando o que estava ocorrendo, recebe a pergunta que Pedro escutara há 2000 anos. Oh. Divaldo, tu me amas? Divaldo já conhecia a história do Pedro, né? Mas Jesus perguntou se eu amo ele. E o Divaldo, procurando entender a razão daquela pergunta, né? Sim, senhor, eu amo. E o Jesus diz para ele: então, perdoa todo o mal que te fizeram. E aí ele ficou pensando: mas meu Deus, eu não sei de ninguém que me fez mal, não tem sentido. E de novo Jesus diz para ele: Divaldo, tu me amas? E ele: claro, senhor, sim, eu amo. E ele diz: então perdoa todo o mal que te façam. E ele ficou de novo com aquela coisa na cabeça. Mas como? Ninguém fez mal para mim, gente. E veio de novo. Jesus disse para ele: Divaldo, tu me amas? E ele disse: sim, senhor, eu amo. Então perdoa todo o mal que te fizerem. Então ele ficou pensando. Depois, quando ele voltou, né, para o veículo carnal, ele ficou pensando: mas o que Jesus quis dizer com isso? Porque para ele ninguém tinha feito mal algum para ele. Ele não tinha que perdoar, né? Daí o autor do livro diz aqui: a propósito desse pedido que Jesus a Divaldo, escreve Joana de Ângeles no livro Liberta-te do Mal. Se alguém tiver alguma dúvida. Apieda-te, portanto, de todo aquele que se transforme em teu algoz, que te crie embaraços às realizações edificantes com Jesus, que gere ciúmes e cisânia em referência às tuas atividades, orando por eles e te envolvendo num lã de cordeiro de Deus, sendo compassivo e misericordioso, nunca lhes revidando mal por mal, nem acusação por acusação. Então, só com as lutas árduas que a vida apresentou ao grande missionário baiano no transcorrer da sua existência, ele pôde compreender as razões das perguntas que foram dirigidas a ele. Então, só com o decorrer do tempo, porque Jesus já sabia o que ia acontecer na vida dele, assim como nós, né? A gente já sabe. Tem aquelas pessoas que são mais difíceis, tem aquelas pessoas que não te aceitam, tem aquelas pessoas que a gente tenha mais dificuldade, né, de conseguir
lidar com elas, se acertar com elas, né? Então, por isso ele disse para ele, né? Ainda mais ele, imagina o Divaldo, todo o trabalho que ele teve, tudo que ele fez, a quantidade de pessoas que, com certeza, tiveram inveja dele, desejaram o mal dele, e ele sabe, só ele sabe, né? O que ele teve que perdoar no decorrer da vida dele, mas, né? Foi o próprio Jesus que falou para ele lá, em 1957, perdoa, né? Perdoa. Então, é o que ele tem feito desde então, né? E agora você pode elaborar um raciocínio, uma explicação por que da existência com Simão Pedro foi interpretado e Divaldo também. Então, a gente pode ter um entendimento, né, de o porquê que Jesus disse isso para Simão e por que ele disse isso para Divaldo, né? Que era para eles entender, perdoar, né? E aí o autor ainda diz: você ama Jesus? Vou até tomar uma água. Você aí do outro lado, você ama Jesus? Será? Será que eu amo a Jesus? Ama realmente? Então faça alguma coisa para demonstrar esse amor, né? Se você realmente ama Jesus. Simão deveria apacentar as ovelhas do seu rebanho, e Divaldo deveria perdoar como fez as ofensas que tentaram bater-lhe no caminho. Aí é que começam as reflexões. O autor discorre assim: você ama Jesus? Então, tenha mais paciência dentro do seu lar. Hoje ainda eu escutei que devido à Covid, né, a gente está enfrentando aí umas dificuldades bem grandes, né, dentro do lar, essa dificuldade de convivência, né. E uma amiga me disse que ela é amiga de uma enfermeira, e a enfermeira disse que a maior causa que ela vê além do Covid, né, são brigas familiares, pessoas machucadas por brigas familiares dentro do lar. Então, a primeira coisa que a gente tem que treinar é a paciência, né? E para te treinar a paciência, tu tem que ter uma base forte. Né? A doutrina inspira a gente a raciocinar antes de tomar atitudes, né? Claro que às vezes a gente não consegue, né? Nossa, talvez saia uma palavra ríspida, alguma coisa, mas não chegar ao ponto de agredir a pessoa, né? Isso acontece muito, principalmente com quem não tem Jesus no coração, porque para eles não têm conhecimento das leis de nada. Então, vai acontecer muito, né? Infelizmente. Você ama Jesus? Então tenha mais tempo para os seus filhos. Eu sei que nesse momento difícil que a gente está passando, né? Esse enclausuramento, esse negócio de não poder fazer nada, é tudo para testar, eu acho que todos os nossos limites. Mas quem aqui não foi criança, né? A realização de um filho neste momento, né? É estar com a gente. Quem não foi criança, quem não era pequeno e não quis ter o pai e a mãe junto ali para brincar, para conversar, para ouvir as bobagens que a gente fazia. Era a nossa maior alegria quando eles paravam um pouquinho para brincar com a gente. E hoje, por vezes, a gente é egoísta e fica só pensando na gente e esquece que o pequeno está ali.
precisando de atenção, né, de uma palavra, que ele também tem aflição, ele também tem as suas angústias. Então não custa, né, a gente parar um pouquinho, ver o que que ele quer, ó. Tira um período do tempo ali, a gente tem as nossas atividades diárias para fazer também. Mas, ó, tal hora eu vou brincar um pouquinho, tal hora a gente vai fazer tal coisa, tal hora tu vai fazer tal coisa, né? Vai fazer um desenho com a criança, vai brincar com um boneco com a criança, vai jogar um videogame com a criança, depende da idade dela também, né? Mas, né, ter essa sensibilidade, porque nossos filhos, o André Trigueiro, eu gosto muito de ouvir agora as exposições dele que ele está fazendo. Todo dia eu escuto o Papo das 9. Quem quiser lá ver, é muito bom. No YouTube também tem. Tem no Facebook e no YouTube. Ele disse, né? Esse período que a gente está vivendo agora, os filhos da gente nunca mais vão esquecer. Porque para eles ou é uma realização de estar com nós o tempo todo, ou é o inferno astral deles, que eles vão ficar traumatizados pro resto da vida. Então, assim como a gente não quer que isso aconteça para nós, que a gente procure não fazer isso para os nossos filhos também, né? Eu sei que tem a tecnologia aí que está bombando e a gente quer pegar um monte de informação e toda aquela coisa, mas no momento que tu tem o teu filho e tá fazendo uma atividade com ele, faça essa atividade com ele. Dê aquela atenção, porque ele precisa daquela atenção naquele momento. Depois a gente vai fazer outra coisa, sem problema, tudo no seu tempo. Mas não faz de conta que tu tá conversando com a criança e tá no telefone. Mãe, pai, mãe, pai, e tu, aham, aham. É mentira, isso é uma ausência. A criança se irrita com isso, inclusive. Então, vamos parar e dar um pouquinho de atenção para os nossos filhos, porque nunca mais eles vão esquecer desse período que a gente está passando agora. E isso, com certeza, né? Ele continua. Você ama Jesus? Então seja mais sensível com a dor alheia. Tenhamos empatia para com as pessoas para entender as dificuldades de cada um, né? O sofrimento. Tem gente que sofre mais, tem gente que é mais sensível, tem gente que tem mais dificuldade. A gente tem que ter um olhar para poder compreender o ser humano, né? Você ama Jesus? Então pratique a caridade como entendia Jesus, em que o Livro dos Espíritos, na sua questão número 886, explica tão bem o seu significado. Então, a questão, vou deixar isso para vocês fazerem, né? Vão lá, curiosos, descobrir qual é a questão 886, para saber, então, o que é praticar a caridade, tá bom? Façamos o melhor que a gente consegue. Estamos isolados? Então, a gente pode mandar uma mensagem, escutar um amigo pela internet, né? Se cada um se ajudar, acaba tudo bem. Isso também é caridade. Você ama Jesus? Então arrume um tempo para visitar um lar atingido pela dor da partida de um ente querido para outra dimensão da vida. Agora a gente está num momento difícil, né? Em que estamos em isolamento. Mas, de qualquer forma, como eu disse, a gente pode falar pela internet, por uma mensagem, se tu não pode estar presente, por uma oração, né? Uma oração é uma benção tão grande que a gente não deve fazer ideia de quão grande é o poder de uma oração. É muito importante que a gente consiga fazer o melhor que está à nossa disposição no momento, né? Você ama Jesus? Então tenha mais paciência no trânsito da sua cidade. Vocês fazem muita arte no trânsito, né? Fico xingando
Tô sabendo. Tem que ter paciência, gente. Vamos ter um entendimento que às vezes as pessoas não têm o mesmo entendimento que a gente, tem outras dificuldades, não tem Jesus no coração, na verdade. Então, vamos tentar ter esse entendimento, porque senão acaba, às vezes, um desentendimento no trânsito até em tragédia. E ninguém quer isso, né? Você ama Jesus, então procure perdoar 70 vezes, 7 vezes cada ofensa recebida. Quem que nunca escutou, né? Que Jesus disse, né? Perdoa. Quantas vezes? 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. Claro que a gente está num momento de aprender ainda. Talvez a gente mal consiga a primeira das 70 vezes 7. Mas com o tempo a gente vai treinando, vai se aprimorando, né? Vai devagarinho e vai conseguir chegar. Eu espero. Não, vai conseguir, né? Todo mundo vai evoluir, tenho certeza. Uma hora vai. Você ama Jesus? Então não passe a maledicência adiante. Gente, eu postei na minha rede social ontem, eu acho. Espíritas, amai-vos. Jesus disse para a gente amar ao próximo como a nós mesmos. Não interessa quem é o próximo, né? Não vamos ficar falando mal, fazendo piada, chacota das dificuldades dos outros, né? Claro, tem muita coisa que deixa a gente, né, chateado, coisa e tal, mas que a gente possa respirar fundo e fazer uma oração. Pai, tem de piedade desse ser, porque ele é ignorante. Ele tem uma cabeça fraca, ele não sabe o que está fazendo. Ele não sabe o que ele vai passar depois. Mas que eu não seja responsável por levar aos outros o mesmo entendimento que eu tenho de querer o mal do outro, de desejar o mal do outro. Porque a gente, como espírita, sabe que tudo que a gente emana por sintonia retorna para a gente. Então, que a gente tenha essa consciência, gente. Que a gente tenha essa consciência de que tudo que a gente emana, e eu desde que eu entrei na doutrina, eu digo, né? Tudo é sintonia, tudo. Então, tu pode falar o que tu quiser, mas tu emanou, vai voltar para ti. E o pior é tu fazer com que os outros pensem a mesma coisa que tu tá pensando. Tu tá criando uma rede de coisas negativas desnecessárias para ti e para essas pessoas que podem adoecer por causa disso, que não têm o mesmo entendimento que a gente tem da doutrina e de todas as coisas e podem adoecer, e nós seremos responsáveis por essas pessoas, por tudo que a gente emana por aí, seja por palavra, por mensagens, nas redes sociais. Então, pensemos sobre a maledicência, né? Você ama Jesus? Então não seja o veículo do pessimismo dos dias atuais. Certo, a gente tem que ficar sabendo das notícias, é importante, né? Mas não vamos ficar disseminando muita coisa ruim, né? Uma coisa é tu divulgar um acontecimento relevante que vai fazer diferença na vida das pessoas, e outra coisa é tu ficar insistindo. Isso causa perturbação, principalmente para quem não tem uma cabeça muito centrada, para quem está meio apavorado nesse momento, alguma coisa nesse sentido. Então, que a gente tenha o entendimento de que a gente afeta as pessoas, faz com que a gente emana por aí, né? Vou tomar mais um golinho. Tô falando demais.
Você ama Jesus? Então dê a sua cota de colaboração para um mundo melhor. De que forma? Da forma que a gente conseguir. Da forma que a gente puder. Seja financeiramente, seja com uma palavra, seja com uma atitude. Façamos o melhor que podemos fazer neste momento, né? Você ama Jesus? Auxilie de alguma maneira aos jovens desempregados. Uxa, essa parte está difícil agora, né? Estamos numa fase que tem vários jovens, velhos, de todas as idades desempregados por causa do Covid, né? É um momento difícil agora. Mas se você puder, de alguma forma, auxilie, né? Tem gente que pode. Você ama Jesus? Então, não negue o silêncio quando a calúnia se levanta. Né? Sempre sem agredir, certo? Devemos lutar pelo que é certo, mas sempre sem agredir. Sempre que fazer piada das coisas é deboche. Vem de espíritos inferiores isso. Lutemos pelo que é certo, mas da forma correta. Né? Tenhamos esse entendimento. Você ama Jesus? Então, não negue a palavra de desconsolo onde o suicídio ronda. Não, desculpa. Não leve a palavra de consolo onde o suicídio ronda. Né? Esse negócio do suicídio é uma coisa muito séria. Às vezes a gente pode mudar o rumo do destino de alguém por dar um ouvido para escutar. De repente, sem falar nada. Só tá ali, escutando o momento de dificuldade da pessoa. Então, que a gente preste atenção nas pessoas. O isolamento é a principal fonte para averiguação das situações de um suicídio. Né? Quando tu vê, aconteceu e pronto, porque a pessoa se fecha e se enclausura numa cápsula de sentimentos e aquilo vai se fechando, de forma que ela não aguenta mais, porque ela nem botou isso para fora, não falou para ninguém, e aí ela chega no extremo. E as pessoas depois só encontram ela de alguma forma, já desencarnada. Então, prestamos atenção àqueles que estão ao nosso redor. A pessoa está muito isolada, dá uma olhada de vez em quando. Pergunta se está tudo bem. É importante. Você ama Jesus? Então seja o elemento de concórdia no centro espírita em que frequenta. Difícil, né? Nós aqui temos uma casa espírita pequena. São poucos os trabalhadores, né? Às vezes a gente tem uma discordância ou outra, mas a gente sempre entra num consenso sobre as coisas. É claro, tem aquele que é mais chato, que nem eu. Tem um outro que é mais quieto, tem um outro que fala demais, cada um tem um jeito, né? A gente tem que saber lidar com a diversidade das pessoas, mas sempre para o caminho correto, tá, pessoal? Sempre para o lado bom, né? Não vamos criar tumulto dentro de um ambiente. E eu falo isso hoje por experiência, né? Porque já passei bastante pela doutrina aí
E é complicada a coisa. Eu fico pensando, quanto maior é a casa espírita, mais trabalhadores tem, mais difícil deve ser tu administrar tudo isso, né? Então, que a gente tenha discernimento para conseguir não gerar discórdia dentro do nosso ambiente, que deve ser sagrado, né? Você ama Jesus? Então, encaminhe seus filhos ou netos à evangelização infantil. Porque eu ir para casa espírita é fácil, né? Ah, eu vou lá, tomo um passe, escuto uma palestra, saio bem. Mas os teus filhos? E os teus sobrinhos? E os teus netos? Tu não acha que seria bom isso para eles? Eles terem um entendimento sobre Jesus? Eles já receberem essa bênção nas suas vidas desde pequeno? Procure perto da sua casa. Às vezes tem uma casa espírita tão perto da sua casa e a gente nem faz ideia. E ser espírita é amor, é caridade, é fazer o bem. Então não importa qual é a casa espírita, todos têm a mesma intenção, todas trabalham para Jesus, com o entendimento de Kardec, né? Então, levem essas crianças para a evangelização infantil. Você ama Jesus? Então tenha paciência com seus pais velhos e cheios de manias. Por quê? Porque os velhos se tornam crianças de novo. E diferente, às vezes depende da idade, tu vai ter até que carregar eles de novo e trocar fralda, né? É uma lei da vida. O que nós vamos fazer? É uma lei da vida. Entendamos que eles não têm mais a mesma cabeça, o mesmo cérebro, a mesma consciência, que viram crianças, que querem o nosso afeto, o nosso apoio, o nosso carinho, que querem estar. O que eles mais desejam de nós é atenção, que é a mesma coisa que a criança, né? É um momento que se para e precisa de conversar, de contar as histórias que aconteceram na vida deles. Eles adoram isso, né? Então, tenhamos essa paciência e esse entendimento. Cada um tem uma trajetória, que a gente possa fazer o melhor nessa trajetória por todos. Você ama Jesus? Então interprete as crianças dos orfanatos e os velhos dos asilos como membros da sua família. Não sei quem aqui já teve num orfanato ou já teve num asilo. Eu tive mais ou menos nas duas coisas. Eu fui no asilo e fui numa casa de passagem. É muito triste ver que as pessoas são abandonadas à mercê pelo egoísmo do ser humano, né? As crianças ainda estão crescendo, mas elas não vão esquecer isso nunca mais. Que lá foram largadas como se fossem objetos. Mas os idosos é uma covardia sem tamanho. Eu ouvi muitas histórias de idosos. Com certeza eles não eram uns anjinhos, mas foram eles que criaram aquelas pessoas, e aquelas pessoas são o que elas são hoje por causa deles que foram parar lá naquele asilo. E essa consciência que falta. É essa consciência. É muito triste. É muito doído. Mas quando tu vai no asilo e vê toda essa tristeza e tu leva amor para eles, é lindo ver o olho deles quando tu chega. Ai, tu voltou, que alegria, vamos conversar.
Eles querem contar de coisa que aconteceu ali, de um passarinho que passou na janela. Não é fácil. Tenhamos consciência. Se a gente está aqui hoje, é por causa deles, dos idosos. Você ama Jesus? Então ore pelos presos, pelos governantes, por aqueles que se posicionam como teus inimigos. Isso foi a orientação de Jesus, né? Está lá em Mateus 5,44, que eu postei essa semana no Face. Ore pelos teus inimigos. Quantas propostas mais poderiam vir desse você ama verdadeiramente Jesus, né? Simão, Apóstolo Paulo, Divaldo, Chico Xavier, Allan Kardec, Madre Teresa de Calcutá, Albert Schweitzer, que eu não sei quem é, Francisco de Assis, Joana de Cusa, os primeiros mártires do cristianismo e tantos outros fizeram a parte deles. Estamos nós fazendo a nossa parte para demonstrar que amamos Jesus? Será? Será que eu faço a minha parte para demonstrar que eu amo Jesus, ou pelo menos ao próximo? Ou será que eu sou egoísta e só penso em mim? É para minha reflexão isso, né? O que eu tenho feito? Eu tenho me corrigido nos meus defeitos, naquelas coisas difíceis que eu tenho, para que também as outras pessoas possam me suportar? Porque não são só os outros que têm defeitos, eu também tenho. O que nós temos feito para dizer que a gente ama Jesus? Daí tem mais uma leiturinha de Emmanuel aqui, que chama A Solicitação do Senhor. O que se dizia infeliz, depois de haver implorado o socorro dos céus, encontrou em sonho um mensageiro do Senhor que lhe falou generosamente. O eterno benfeitor se enterneceu com as suas lágrimas e te escutou as petições. A resposta recomenda-te coragem, a fim de que possas receber o apoio divino. Antes que o emissário terminasse, o homem quase magoado interferiu. Coragem? Acaso não tenho mostrado ausência de medo em toda a minha vida? Guardo medalhas de muitas competições. Escalei o monte mais escarpado da minha região. Por 6 vezes fui campeão de corridas arriscadas. Já montei potros bravios e por 2 vezes abati onças no sertão. O mensageiro, porém, sorriu e esclareceu. Sim, tudo isso era para considerar, mas o que o Senhor te pede é a coragem de cumprir o teu próprio dever. Cada um de nós sabe o nosso dever.
Tá aqui. Tá aqui. Tenhamos essa consciência de ter coragem de cumprir o nosso dever e fazer a nossa parte. Que possamos deixar de ser orgulhosos, egoístas, caprichosos. Que possamos ter um olhar de amor para com as pessoas, para com todos, para com a humanidade inteira, para com a formiga, para com a borboleta, para com o passarinho, para com as árvores, para com o sol. Um olhar de amor para com tudo. Para que mais tarde a gente não venha se lamentar de ter perdido tempo neste planeta, onde a gente veio para cada um de nós fazer a nossa parte. Então é isso, meus irmãos. Tiveram bastante reflexões na noite de hoje, né? Possamos todos nós refletirmos sobre tudo isso e procurar a cada dia, claro, não vai ser de repente, né? Procurar ter um entendimento de tudo o que é correto realmente e o que a gente deve fazer neste mundinho, neste planeta, com aquilo que a gente tem e o que a gente pode favorecer as pessoas, os animais, as plantas, as coisas. O que a gente pode fazer de melhor neste mundo, nem que seja uma oração. Tá bom? E agora então eu vou falar, né, na próxima terça-feira. A gente vai ter deixa eu ver aqui. Vamos ter uma palestra, né, com Wagner Paixão. Deixa eu Vamos ter uma palestra com o Wagner Paixão, né? Ele é trabalhador do Grupo Espírita da Bênção, no estado de Minas Gerais, né? Ele vai falar de Honório de Abreu, um servidor do Evangelho, né? Honório é um trabalhador exemplar, né? Com certeza ele tem uma ligação muito forte com Francisco de Assis, né? E o Wagner vai vir falar sobre o trabalho dele para todos nós. Então, vai ser dia 30, na próxima terça, às 20 horas. Convido a todos que puderem acompanhar, né? Que ele é muito bom, ele é um palestrante de nome, vamos dizer assim. Ele tem muito conhecimento, muito entendimento sobre a doutrina. Tá certo? Fica feito o convite, então, para todos que puderem acompanhar. Vai ser passado também através do nosso YouTube, né? O NEP Francisco de Assis. Então, espero que todos possam acompanhar para escutar as palavras do nosso irmão, pois ele tem muito entendimento, muita sabedoria. Então é isso, pessoal. Vamos, então, agradeço, então, a paciência de todos para me escutar mais uma vez, né? Peço a todos, então, que agora elevemos o nosso pensamento para nós fazermos a nossa oração de encerramento. Espiritualidade amiga, agradecemos, então, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para ter mais um pouco de entendimento sobre essas leis divinas que regem as nossas vidas, agradecendo o Mestre Jesus por essa oportunidade de estarmos todos
escutando um pouquinho mais, pedindo, Pai, que possa amparar a todos nós, abençoar a cada um que esteja nos escutando neste momento, que que os nossos amigos espirituais possam ir até os seus lares, deixar uma bênção de amor e de paz a todos esses corações aflitos neste momento de dificuldade em que todos nós estamos passando, mas tendo a certeza de que tudo isso vai passar. Nosso amigo Chico já disse, né? Tudo passa. E isso também vai passar. Temos paciência e tolerância para com todas as situações e que tenhamos a sabedoria e o entendimento sobre todas as coisas para tomar as melhores ações. Agradecemos por tudo, Pai, por não nos faltar nada, por termos uma casa, um abrigo, o alimento da nossa mesa. E se por acaso nos faltar alguma coisa, que o Senhor possa nos amparar nessas dificuldades, mas ainda assim que não percamos a nossa fé, nem o nosso entendimento. Que o Senhor abençoe a todos, ao nosso planeta, aos nossos governantes, que possa orientar eles da melhor forma possível, para que eles não sofram ainda mais no porvir. E nós agradecemos por tudo e pedimos que possam estar sempre conosco, nos amparando, nos guiando e nos direcionando. E que assim seja. Então, mais uma vez, obrigada, irmãos, pela paciência. E como diz o meu irmão Ederson, até os próximos encontros. Fiquem em paz. Paz e bem a todos.